Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na operação que apura a responsabilidade de um grupo econômico em fraudes fiscais e aduaneiras no Pará e em São Paulo. E você vai ver também. Justiça aceita ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determina suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer até o fim do mandato. O Supremo suspende julgamento sobre produção, comércio e uso de produtos com amianto. Justiça em São Paulo condena 12 funcionários da antiga FEBEM por tortura contra internos em 2005. E no Dia do Advogado e da Televisão, uma reportagem especial lembra os 15 anos da TV Justiça. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça na Operação Pepper, que apura a responsabilidade de um grupo econômico em fraudes fiscais e aduaneiras no Pará e em São Paulo. Os crimes foram detectados pela Receita Federal. O repórter Gabriel Ciafrei, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A operação realizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e também pela Receita Federal tem o objetivo de combater a sonegação de impostos na venda de cravo da Índia e também de pimenta do reino. Segundo as investigações, empresas sediadas no Pará que comercializam esses produtos, elas ocultavam o faturamento, de forma que o lucro não era divulgado e assim elas não sofriam a tributação. Também há indício de blindagem de patrimônio. Além do Pará, os mandados judiciais, ao total de 6, são cumpridos em Vinhedo e também Campinas, as duas cidades no interior de São Paulo. Se essas empresas tiverem que pagar as multas e também os impostos devidos, elas deverão gastar até 400 milhões de reais. Érica. Obrigada, Gabriel. O procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, e o advogado Willer Tomás de Souza vão responder por utilizar cargo público em benefício do grupo JF Investimentos. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal. Os acusados foram presos em maio na Operação Patmos, suspeitos de vazar informações do Ministério Público Federal para o grupo JBS. Conforme apurado no inquérito, o advogado recebeu 4 milhões de reais do grupo para aliciar o procurador. Ângelo Goulart receberia uma mesada de 50 mil reais e percentual sobre a redução na multa estipulada no acordo de leniência, que àquela altura estava sendo negociado. O Ministério Público Federal tomou conhecimento da atuação dos dois envolvidos durante depoimentos prestados por Joesley e seu advogado em acordo de colaboração premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. Agora, o Ministério Público Federal do DF quer que os acusados respondam com base na Lei de Improbidade Administrativa. À época, Ângelo Goulart se valeu da condição de integrante da força-tarefa da Operação Greenfield, que investigava fundos de pensões para revelar informações e entregar documentos sigilosos ao empresário Joesley Batista. Entre os pedidos da ação, o Ministério Público Federal pede pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de 4 milhões de reais. Como os donos do grupo JF firmaram um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, eles não foram incluídos na ação civil. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer. A medida foi tomada porque a Câmara dos Deputados não autorizou a instauração de processo penal contra o presidente da República. Agora o inquérito deve ficar suspenso enquanto durar o mandato presidencial. Mas a ação contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures deve prosseguir em outras instâncias. Isso porque o ministro Edson Fachin desmembrou o inquérito em relação a ele, já que Loures não tem prerrogativa de foro perante o STF. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-deputado teria recebido propina em nome do presidente para favorecer o grupo JBS do empresário Joesley Batista. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra o ex-prefeito Eduardo Paes. A ação civil pública de improbidade administrativa contra ele é por supostas irregularidades na construção de um campo de golfe para a Olimpíada do Rio. A Prefeitura teria deixado de cobrar uma dívida de licença ambiental no valor de R$1.800.000 da construtora Fiore Empreendimentos, que também é ré no processo. O prejuízo aos cofres públicos passa
passa de 4 milhões de reais. A Justiça negou um pedido para suspender a investigação de crimes ligados a um suposto cartel para fraudar licitações da linha 5 do metrô de São Paulo. A suspensão foi pedida pelas defesas do ex-presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e do ex-diretor de operação e manutenção da empresa. Para os advogados, houve prescrição dos crimes. Os investigados são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, mas para o Ministério Público Federal há indícios fortes dos crimes. E uma cooperação internacional descobriu que os contratos foram superfaturados. O dinheiro levantado estaria em paraísos fiscais. O Ministério Público Federal foi autorizado pela Justiça a desmembrar o inquérito policial que investiga a fraude na licitação da compra dos 12 trens. O custo ultrapassou mais de 220 milhões de reais. O MPF quer prosseguir nas investigações para apurar melhor a compra dos trens. 12 acusados de agressão contra internos da extinta FEBEM em São Paulo, hoje Fundação Casa, são condenados pela Justiça por prática de crime de tortura. O crime aconteceu em 2005. Quem tem as informações para a gente é a repórter Ana Paula Ergang. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. É a maior condenação por tortura envolvendo funcionários da antiga FEBEM. 10 foram condenados a 10 anos de prisão em regime inicial fechado. Outros 2 receberam uma pena mais leve, 1 ano em regime aberto. Eles foram condenados por agredir 58 adolescentes. Imagens mostraram que eles agrediram os jovens por trás utilizando paus e ferros. De acordo com o juiz de primeira instância, os funcionários agiram com extrema crueldade. Ainda cabe recurso contra as condenações. Érica. Obrigada, Ana Paula. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Supremo suspende julgamento sobre produção, comércio e uso de produtos com amianto. Voltamos em instantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento das ações que questionam a proibição do uso do amianto no Brasil. Os ministros começaram a julgar a validade de uma lei federal de 1995 que autoriza a comercialização e o uso do amianto crisotila no Brasil. O produto é muito utilizado na fabricação de telhas. Os ministros também retomaram o julgamento de ações contra leis estaduais e municipais que proíbem o amianto. Durante os debates, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto alega que em 11 anos, mais de 2.000 pessoas morreram no país em decorrência da exposição ao produto. Nesse período de 2008 a 2011, 291 milhões de reais foram gastos pelo Sistema Único de Saúde para dar conta das internações hospitalares, dos tratamentos e dos exames. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria defende que é possível trabalhar com amianto em níveis seguros. Alguém disse aqui, não, os trabalhadores não entraram, e isso é muito significativo. Realmente os trabalhadores não entraram, estão aqui sentados, esperando que o Supremo Tribunal os deixe trabalhar, porque eles sabem que o amianto, usado da forma que é hoje, não faz esse mal propalado. O ministro Dias Toffoli destacou que leis estaduais e municipais não podem contrariar uma lei federal, mas que, neste caso, a lei federal seria inconstitucional por ofender o direito à saúde e pelo fato de o Brasil já ter assumido o compromisso internacional de substituí-lo. Se em 1995 tolerava-se sob certas circunstâncias e condições a utilização da crisotila, especialmente em razão da inexistência naquele momento de substitutivos, atualmente o consenso científico é no sentido da impossibilidade técnica do uso seguro da crisotila e da existência de sucedâneo idôneo. Esse conjunto de fatores, quais sejam: 1. O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila. 2. A existência de materiais alternativos à fibra de amianto. E 3. A ausência de revisão da legislação federal, que já tem mais de 22 anos, revela a inconstitucionalidade superveniente, sob a ótica material, da Lei Federal 9.055 de 1995.
Para o ministro, a lei federal é inconstitucional e, por isso, as leis estaduais e municipais que proíbem o uso do amianto são válidas. Com o advento dos materiais substitutivos, hoje já recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal 9.055 de 1995, que desde então não sofreu nenhuma atualização ou revisão, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade Chrysotila. O julgamento vai ser retomado na próxima quinta-feira. Bom, e para falar sobre esse assunto, sobre a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Ontem na sessão, o que mais destacou foi o voto do ministro Dias Toffoli a respeito desse assunto aí, do amianto. Mas, como a gente viu também na reportagem da Ana Paula, esse assunto já deve ser retomado, apesar dessa suspensão, semana que vem? Já tem uma promessa de que na quinta-feira os ministros devem retomar esse julgamento, já que ontem, numa sessão monotemática, nós tínhamos na pauta 7 ações ao todo. Uma ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, questionando uma lei do município de São Paulo, e outras 6 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando leis estaduais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que estabeleceram uma legislação do Estado no sentido de proibir a utilização do amianto na fabricação de qualquer material para a construção civil, ou utilizar o amianto como matéria-prima. E, em razão dessa proibição, surge a questão constitucional no Supremo Tribunal Federal para se dizer se é possível que os estados e os municípios legislem sobre essa matéria ou apenas a União pode tratar desse assunto. E o interessante do voto do ministro Dias Toffoli, embora ele não seja o relator, ontem o julgamento de 4 ações foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli e as outras 3 iniciado o julgamento, mas a ministra Rosa, relatora, ainda não votou, marcado já para quinta-feira. Mas o voto do ministro Dias Toffoli foi um voto bastante, eu diria assim, um voto bastante didático. Ele traz, no início do seu voto, uma explicação sobre o Pacto Federativo e o tipo de federalismo cooperativo que se adotou na República Federativa do Brasil. E, nesse sentido, ele lembra que esse assunto, em se tratando de produção e consumo, trata-se de matéria legislativa em que tanto a União pode legislar, como os estados e os municípios. E como o Distrito Federal legisla matérias estaduais e municipais, também poderia estabelecer essa norma. Mas, no entanto, em sendo uma matéria legislativa de produção normativa concorrente, o próprio artigo 24 da Constituição e os seus parágrafos determina a seguinte regra: nesses assuntos em que a matéria é concorrente, a União legisla sobre normas gerais. E nesse ponto, trazido também à discussão nessas ações, está a Lei 9.055 de 95, que regulamenta a utilização do amianto em todo o Brasil. E os estados podem legislar também sobre essa matéria, mas, segundo o ministro Dias Toffoli, jamais contrariando o que a norma geral estabelece. Então, a lei de 95 regulamenta a utilização do amianto, não proíbe. Nesse sentido, os estados não poderiam proibi-la e nem mesmo a legislação municipal. Mas ele avança no seu voto para dizer o seguinte: olha, antes de decidir se os estados podem tratar dessa matéria e proibir, primeiro tem que se analisar a constitucionalidade da lei nacional, da lei de 95. E aí ele faz ele entende que há uma inconstitucionalidade superveniente, ou seja, a lei, quando criada, ela obedecia aos padrões, de consenso e dissenso, ou uma possível situação em que o amianto seria cancerígeno. Então, quando a lei foi criada, ela era constitucional. Mas hoje, depois em que o consenso se formou, principalmente em órgãos superiores, no sentido de que a utilização do amianto é, sim, muito cancerígeno e prejudicial à saúde dos trabalhadores, a lei, que antes era constitucional, teria se transformado em algo inconstitucional a partir desse dissenso, a possibilidade de troca ou de alternativa na utilização do amianto. Então, isso tudo deveria ser levado em consideração. A legislação não foi revisada, ele considerou a norma geral, portanto, nacional, inconstitucional. A partir daí, ele entendeu que sim, os estados e os municípios podem legislar sobre esse assunto de forma plena, como o próprio artigo 24 da Constituição autoriza, e a proibição por lei estadual não seria inconstitucional. Então, ele faz essa análise de inconstitucionalidade incidental da lei federal
afasta a constitucionalidade dessa norma e entende que estados e municípios podem legislar. Esse foi o voto do ministro Dias Toffoli, um voto alongado por aproximadamente 1 hora. O voto dele, inclusive, está disponível já no site do Supremo Tribunal Federal para aqueles que quiserem ou tiverem interesse de analisar, mas o julgamento não foi finalizado, como a gente disse no início, marcado para a próxima quinta-feira, no direto do plenário, a retomada de julgamento dessas 6 ações que discutem justamente a possibilidade de proibição por determinados estados e municípios da utilização do amianto na fabricação de telhas ou de materiais de construção no Brasil. Tá ótimo, Karina. Obrigada por essa explicação e a gente se encontra sexta-feira, então, que vem para falar justamente desse assunto que vai ser discutido no plenário. Exatamente, e sendo pautado e continuando o julgamento, esse é o assunto da semana que vem. Pois é. Obrigada por hoje. Até Eu que agradeço. Tchau. Uma reunião entre o Conselho Nacional de Justiça e representantes da Caixa Econômica Federal serviu para definir as condições para a realização de audiências de conciliação de mais de 5.000 processos envolvendo contratos de financiamentos habitacionais até o fim do ano. Esses processos tramitam nos 5 tribunais regionais federais. O CNJ deverá entrar em contato com os núcleos permanentes de mediação e conciliação dos TRFs para explicar as condições dos processos de conciliação e a Caixa ficará responsável por enviar as tabelas com dados dos processos e contratos habitacionais aos núcleos de conciliação. O Brasil está na lista dos 10 países que mais desperdiçam alimentos. No mundo, 30% vão para o lixo e não para as mesas. Esse triste mapa é tema do Meio Ambiente por Inteiro de amanhã. O programa vai ao ar ao 12h30. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No Dia do Advogado e da Televisão, uma reportagem especial lembra os 15 anos da TV Justiça. Voltamos já já. Os costumes evoluem, a sociedade muda e aos poucos as leis acompanham essa trajetória. É o caso das relações familiares. E nas últimas décadas, esse fenômeno pode ser visto especialmente no papel do pai. Vamos conhecer agora um super pai, um tipo de homem que se torna cada vez mais comum. Há 5 anos, Charles cuida do dia a dia dos filhos. Ele reduziu a carga de trabalho de advogado para acompanhar as crianças. Hoje, a principal ocupação é com a demanda dos filhos, Charles, de 13 anos, e Isabela, de 10, enquanto a esposa trabalha o dia todo. Ela só vê as crianças no café e à noite, quando busca na escola. Até mais tarde. Até logo. Tchau. Bom trabalho. Bom trabalho, que aqui tem que correr. A mãe realmente ela é muito presente. A questão dela é só a questão desse horário, né? Então isso fica mais comigo para resolver essas coisas. Mas assim, especificamente, eu não tenho uma situação mais difícil, porque cada dia é um novo desafio. Até o dever de casa deles hoje é difícil até para adulto, que eles fazem. E o pai tem que solucionar a dúvida e o pai não pode dizer que não lembra mais como é que faz uma raiz quadrada. A gente tem que reinventar e está sempre acompanhando. Atento a cada detalhe na educação dos filhos, Charles monitora o uso de celular, faz dever da escola, o que para ele é uma obrigação prazerosa. A paternidade, por si só, ela já te traz uma realização muito grande. Ela provavelmente me traz muito mais alegria do que qualquer ganho ou qualquer sucesso ou qualquer benefício profissional, digamos, como carreira, pudesse me trazer. A maior participação do pai na vida das crianças e nas atividades de casa tem provocado não só mudanças nos papéis do homem e da mulher na família, mas também na legislação. Tudo para priorizar as necessidades das crianças. Necessidades e direitos estabelecidos na Constituição Federal. O artigo 227 determina que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar com prioridade à criança, adolescente e ao jovem o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, entre outros. A Lei 13.257 do ano passado conferiu aos pais aumento da licença paternidade de 15 dias para funcionários de empresa cidadã. Por causa das novas formas de família e a necessidade de amparar a criança em casos específicos, como casal homoafetivo e adoção, a Justiça vem ampliando a aplicação de leis para pais, como é o caso da licença paternidade. Um bom exemplo disso é o caso recente do policial, que teve sua
sua esposa falecida durante a gravidez e veio a receber o salário maternidade de forma integral. Não era algo que era previsto na legislação específica para aquele tipo de servidor, mas a jurisprudência entendeu que, em respeito à Constituição e ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deveria se ausentar do seu trabalho para cuidar daquela criança, porque se não fosse ele, não teria ninguém para fazer isso. Charles e Isabela se sentem privilegiados por terem o pai como motorista, conselheiro e, sobretudo, companheiro. Acho que é todo dia ele me ajudando a melhorar, me ensinando coisa nova, dando conselho. Eu chego com um problema em casa da escola ou do jogo mesmo, que tem muito problema, ele me dando conselho. E é bom ter essa participação do meu pai e do meu lado. Ele falou que ele ainda não é um exemplo, assim, que ainda tem que melhorar, mas eu acho que ele não precisa melhorar, ele já está muito melhor. E hoje o Tribunal Superior do Trabalho vai realizar uma solenidade anual de entrega de comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A iniciativa visa reconhecer pessoas e instituições que se destacaram por suas profissões ou que serviram de exemplo para a sociedade. O Instituto Ayrton Senna será a instituição agraciada juntamente com outras 39 personalidades. O evento é aberto ao público e está marcado para as 5 da tarde na área externa do prédio do TST, em Brasília. Hoje é dia do advogado, da televisão também, e é dia de comemorar os 15 anos da TV Justiça. E nós preparamos uma reportagem para lembrar um pouco da nossa história e da contribuição da emissora para a sociedade brasileira. A TV Justiça chega à maturidade aos 15 anos. São 130 mil horas no ar com transparência. Nós temos uma Constituição, 87-88, período da Constituinte, exatamente de abertura para que o cidadão soubesse dos seus direitos. Então, a TV Justiça, que vem anos depois, vem também traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos, de uma maneira geral, não é só o Poder Judiciário. Mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas assembleias, a gente vê que a experiência brasileira é bem diversa do que acontece em outros estados nacionais. A lei que criou a emissora foi assinada pelo ministro Marco Aurélio, na época presidente da República interino. A inauguração foi muito comemorada. É um sucesso, e um sucesso que tende a ser aprimorado, tende a crescer, levando o jurisdicionado, o cidadão, a um respeito maior pela segurança jurídica. O ministro Marco Aurélio assumiu a ideia e passou a usar de toda aquela força que ele tem, toda aquela vontade que ele tem de produzir, de realizar, conseguiu esse marco espetacular, histórico, de ser o primeiro tribunal do mundo, Tribunal Constitucional, a colocar as suas sessões e criar um canal. A TV funciona no prédio do Supremo Tribunal Federal e foi criada para divulgar atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça. Nesses 15 anos, a TV Justiça transmitiu julgamentos de grande importância para o país, como o da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol em 2009, ou o que permitiu o aborto de fetos anencéfalos em 2012, ou ainda o da ação penal 470 entre os anos de 2012 e 2014. A programação exibe 2 telejornais e 44 programas, inclusive de entidades do meio jurídico, de tribunais de estados e de cortes superiores. A TV Justiça, além de informar, dá profundidade ao debate jurídico e busca sempre uma linguagem acessível a todos. Para que a população entenda as dificuldades que nós temos, as múltiplas interpretações que podemos ter em relação a um texto constitucional, contribui para que as pessoas compreendam a complexidade do mundo do direito. É hoje referência na cobertura do Poder Judiciário e prestadora de serviços importantes ao cidadão. Que essa data seja muito comemorada para que nós consigamos, com o futuro, chegar ainda mais longe a
toda a população brasileira conhecer como funciona e como decide o Poder Judiciário. Hoje a TV transmite para todo o país por cabo, satélite, antenas parabólicas e internet. O objetivo se mantém: esclarecer os cidadãos de forma didática e completa. A emissora é pública, qualquer pessoa pode ter acesso, como o advogado Walter Moura. Ele sempre acompanhou a programação. Não há nenhum problema em descerrar as portas do judiciário, seja por câmera, hoje pelas redes sociais, pela internet, para mostrar para o cidadão que não existe nenhuma berlinda, nenhum muro separando o juiz do cidadão. E eu acho que o ganho da TV Justiça 15 anos depois para a cidadania é exatamente você ter um cidadão que conhece a Suprema Corte dele, sabe diferenciar o que é a Suprema Corte do Superior Tribunal de Justiça ou do TSE. O público mais ligado à interação online, claro, é o maior usuário do site, do Twitter e do nosso canal no YouTube. Além de receber a notícia na hora, você aprende o que foi dito assim na íntegra, principalmente. E eu gosto também dos debates que tem depois sobre o tema das sessões. E eu acho muito importante isso para a vida acadêmica, principalmente. É interessante que na faculdade a gente tem muito aspecto teórico do direito, né? E a TV Justiça, quando ela transmite os julgamentos, as sessões, fica bem mais factível para a gente, né? A TV Justiça é referência também para membros do Ministério Público e magistrados. Não só a comunidade jurídica acompanha isso, não só os interessados no processo e em julgamento eventualmente estejam acompanhando, mas o povo acompanha. Isso é importante porque revela e dá uma transparência que é muito reclamada na sociedade sobre as questões judiciárias. E a nossa experiência inspirou outros países. Inglaterra e México, por exemplo, também passaram a transmitir os julgamentos das próprias cortes constitucionais. A TV Justiça completa 15 anos sintonizada com o próprio tempo. Reflete, claro, o momento da democratização do país e da consolidação democrática, cujos direitos, no caso do cidadão brasileiro, vem exatamente com a Constituição, que dá a publicidade, a capacidade e o direito à informação e a capacidade de exercer amplamente esse direito desde 5 de outubro de 88, formalmente. Parabéns a todos que fazem ou já fizeram a TV Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A todos os advogados, parabéns também pelo dia de hoje. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.